Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa conversa de bom tom aqui no canal do YouTube da Clínica Tom Trajano. É um prazer tê-lo aqui conosco. Todas as vezes que você vem aqui prestigiar o nosso canal, acredite, você contribui para formarmos um campo de energia curativo para todos nós. Criamos esse canal com a intenção de contribuir de alguma forma, falando sobre diversos temas que são próprios da nossa humanidade. Então, convido você a ficar bem atento, a ver se essa fala faz sentido e se fizer, dê o like aqui, se inscreve no canal se ainda não fez, marca a sinetinha para lhe lembrar do próximo vídeo, que sai sempre às segundas-feiras, às 8 horas da manhã, como também compartilhe. Se lhe fez bem, pode ser que faça para alguém. Então, eu lhe convido a assumir conscientemente esse cuidado com o outro. O tema de hoje é o apego. Então, é importante primeiro a gente se perguntar, você se vê apegado a algo, a alguém? Esse tema, realmente, ele está no nosso dia a dia, ele é muito importante e é muito comum, muitos de nós, desenvolvermos o apego. Apego significa uma relação com algo ou alguém que tem uma dedicação intensa, que tem uma dedicação constante e excessiva. E isso gera o chamado apego. O apego é uma relação de dependência que a pessoa cria emocionalmente do objeto do apego. É lógico que isso acontece por processos inconscientes, é uma necessidade do ego. O apego é uma necessidade do ego, e eu costumo dizer, é tanto isso que na própria palavra apego tem A-P-E-G-O, né? O ego. Então, muitas pessoas não percebem, mas se dedicam tanto a pessoas, a bens materiais, a ideias, crenças, que acabam sem perceber, saindo do seu centro por darem uma dimensão além do real. O valor se torna tamanho que a pessoa passa a se sentir ameaçada diante da possibilidade de perder aquilo que para ela se tornou uma posse, uma propriedade. Então, esses processos, normalmente eles acontecem por essas necessidades do ego. E a pessoa, por conta dessas faltas internas, acaba projetando muito da sua intencionalidade, do seu tempo, dos seus investimentos interiores para aquela pessoa, aquelas ideias, aqueles bens materiais. Tem pessoas que são apegadas ao passado e ficam nas ideias recorrentes de ruminação. Tem pessoas que vão ficar apegadas ao futuro, gerando ansiedade, e o medo de acontecer ou não acontecer faz com que a pessoa se fixe naquela ideia, e quando não acontece aquilo que ela projetou no cenário mental, no mindset dela, ela acaba realmente se frustrando, tendo um grande nível de sofrimento. Tá? Então é importante a gente ver que a pessoa pode construir esse apego, quer seja uma vivência real, por exemplo, ela tem aquele bem que ela sempre desejou. Pode ser um carro, uma bicicleta, um celular. Então ela vai dedicar toda a atenção, todo o cuidado, primeiro para adquirir. Possivelmente ela vai fazer um nível de investimento. Ela joga a afetividade naquele objeto do apego. Essa emocionalidade que está envolvida com a relação da pessoa com o objeto do apego faz com que ela dê um valor hiperdimensionado, de tal forma que ela vai dedicar muito tempo de convivência com todos esses objetos que falei anteriormente. E é claro que para a pessoa dedicar tanto tempo, tanta atenção, tanto investimento em algo, aquilo ali com certeza corre o grande risco de sair do equilíbrio. Como já falei anteriormente em outros vídeos, todo excesso esconde uma falta. Então a pessoa pode ter uma falta interior, qualquer que seja ela, e acabar por
projetar naquele objeto de ligação um investimento muito alto, na ilusão de que aquilo vai suprir aquilo que lhe falta. Só que tudo aquilo que é externo não vai suprir o que é interno. Então ela pode se ligar por conta de uma ilusão àquele objeto. Lembre que objeto, como falei, não precisa ser um bem material, pode ser uma ideia, pode ser uma pessoa. Ela vai se ligar de tal forma que passa a ser realmente como se fosse parte dela. Então, pensar na possibilidade de perder gera uma desorganização interna, mesmo sendo uma ilusão, mesmo sendo um modo adoecido de se relacionar com esse objeto. Então, muitas pessoas, sem perceber, por exemplo, se ligam às pessoas, naturalmente, isso é bem natural, é do humano, pelo investimento afetivo que se tem. Nós vemos, por exemplo, quando alguém perde um ente querido, a pessoa morreu, ou um relacionamento afetivo que acabou, que rompeu, então a pessoa sofre muito. Quando esse sofrimento é nesse nível desorganizativo, é importante que se leve em conta que o que gera esse nível de sofrimento não é o amor, como muitas pessoas acreditam que é. Não, ela sofre muito porque ela ama demais essa pessoa, ou amava demais. Como falei, por morte ou por separação conjugal, ou o fim de um projeto, faz, então, ela criar a ilusão de que, por conta do amor, ela está sofrendo. Mas não, é o apego. É essa distorção de ligação, de relacionamento com esse objeto, que faz com que ela sofra. Porque, para ela, essa pessoa, esse objeto, tem outros significados na subjetividade dela, tem outras funções. Então, diante da possibilidade de perder, ou mesmo vindo a perder, isso a desorganiza. E se a desorganiza, é a confirmação de que é apego e que tinha funções, armadilhas psíquicas nessa substituição. Porque, na verdade, o que é externo não supre o que é interno, uma falta interna, de jeito nenhum. E nem o contrário. Então, é importante a gente ver que a pessoa, quando ela se apega, ela pode passar, inclusive, por cima de valores. Por exemplo, por conta do apego, da perda de um ente querido, a perda de um objeto, a perda de uma condição financeira, o apego àquela condição material que vivia, ou o status quo de um emprego, ou de uma posição social. A pessoa, em perdendo aquilo ali, se ela se desorganiza, ela pode inclusive deprimir, ela pode gerar transtornos de ansiedade. Muitas pessoas, a gente já vê, que tem um ciúme exacerbado e muitas vezes pode levar, inclusive, alegando que amava tanto e por não aceitar a perda de um relacionamento, a cometer um crime. O amor não gera malefício, é o apego, é a posse. Isso sim é adoecido. Então, tem pessoas que, por exemplo, tiram a própria vida diante de determinadas situações de perda em que ela não consegue se ver vivendo a vida por conta de determinadas situações. Eu cito o suicídio. Mas já vimos muito aqui na clínica pessoas que, por não aceitarem um determinado desfecho, quer seja afetivo, quer seja da existência de alguém, quer seja da questão financeira, de um negócio que acabou, um projeto que não deu certo, entrar num nível profundo de adoecimento e pode chegar até a essas consequências. Então, o nosso tema de hoje, o apego, vem aqui como um chamado para a autoobservação de cada um de nós, bem como das relações que estão próximas a nós. Se existir um apego, um sentimento de posse ou um comportamento possessivo, pare, pense, avalie bem. Se é você, reveja esse vínculo. Se é excessivo, lembre, está escondendo uma falta que você tem. Se é outra pessoa que tem para com você, muito cuidado com esse tipo de relacionamento. Muito cuidado. Se a pessoa é apegada a bens materiais, se você é apegado a bens materiais,
Questione qual é a função que você está dando aos bens materiais. Não seria uma ilusão de que tendo o material você vai se sentir mais seguro, mais tranquilo? Ou tendo um relacionamento X ou Y? Tá? Então, fique atento. Se você rumina muito ideias do passado, esse apego a essas crenças, essas ideias, são perigosas, porque à medida que você não se sinta atendido ou aceitando uma realidade, você pode deprimir, ou algo futuro pode gerar um nível de ansiedade que gere transtornos de ansiedade. Tem pessoas, como eu falei, que por conta de um apego, por exemplo, a um time de futebol, passa por cima de um princípio que é do respeito ao semelhante, ao próximo, que é diferente, um partido político. Então a pessoa se vincula àquele partido e não importa se ele é bom ou se ele é ruim, o que importa é que ele esteja no poder, ele esteja dominando, mesmo que possa prejudicar alguém, sendo injusto, não sendo honesto, qualquer que seja o partido, qualquer que seja a situação do time de futebol, ou qualquer que seja a causa. Então, é o apego que enceguece. O apego oblitera a visão lúcida. Então, durante essa semana, como exercício prático, observe-se. Você identifica algum apego? Se identifica, procure trabalhar-se nesse desapego. Quanto mais rápido você conseguir investir nesse desapego e dar o valor real, ver no sentido verdadeiro e saudável para esse objeto que hoje você é apegado, melhor você vai conviver com ele. Normalmente o apego traz peso, traz beligerância, traz conflito, traz sofrimento para si e para outro. Então, esse é o exercício prático da semana que eu lhe convido a realmente experimentar. Liste, use o caderno, escreva, faça uma análise diária. Até a próxima semana, quando nós estivermos aqui com o próximo vídeo. Então, eu desejo que você se liberte dos apegos, qualquer que seja ele. Identifique-os e trate de desapegá-los. Invista que isso é uma libertação. O apego é uma prisão do ego, que torna a vida com certeza mais difícil. Eu te desejo uma feliz semana, que você continue comprometido com o seu crescimento e prestigie o nosso canal, se inscrevendo, colocando like e divulgando para quem quer que você acha que vai agregar, assim como agregou a você. Paz e bem